me chamou a Siba, então lhe perguntou: será que existe alguém que chama em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existi. E Siba lhe respondeu: existiu, ó meu Senhor, mas olha que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. Senhor, a miséria é realidade, é uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta a Siba: fale, mas me testemunhei, por favor me diga logo o seu nome. Meu rei se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. Ei, é aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar, Senhor. Manda chamar esse homem, vá comigo se assentar. Olha, Siba, diga a Mefibosete que o rei manda o chamar. O rei olha bem para ele e começa a falar: tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa, diz, não tem mais ninguém, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa Lodebar você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Levanta as tuas mãos para o céu, o rei manda te chamar agora. Ele olha para você agora e começa a falar para você agora nesse momento: ei, tudo aquilo que é seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Mas, Senhor, foi muita coisa. És o último da casa de Saul, você não é mais um e ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Ele manda. O rei manda te chamar. Uma pensa louca, pai, ele manda você da onde? O rei manda te chamar. Senhor nosso Deus e Pai de infinita glória, nesse momento, Senhor, me dirija até teu trono, para que o Senhor venha nos iluminar, abençoar nesse momento, não só a mim, mas a todos os internautas que nos assistem, toda denominação, outras também que não têm religião, e também seja para essa mensagem para todos eles. É uma história muito bonita, que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, te pedimos e te agradecemos, Senhor.
em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, um bom dia para todos. Esse dia terça-feira, chuvoso, bênção do céu caindo, e mais bênção do céu caindo, e agora vai ser bênção espiritual, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, em que? Segundo Samuel. Vamos falar de 3 personagens, aliás de 4, né? 4. Vamos falar do rei Saul, que era o primeiro rei de Israel. E o segundo que era seu filho, Jonathan, que era o comandante da guarda. E quem mais? O filho de Jonathan. E também o quarto, quem era o quarto? Era Davi. Davi não era aqui. Davi já era rei de Israel, né? Mas nós vamos ler o capítulo 9 para você entender direito. Capítulo 9, verso 1, 2 Samuel. Que diz assim o texto sagrado. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade para com ele, o amor de Jonathan? Observe, né? Davi pergunta. Vou repetir mais uma vez essa palavra. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan? Sim. Bom, meus amigos, nós não vamos entender o texto, a menos que não entendamos o contexto. Quando o verso se encontra. E lá, para essa pergunta de Davi, eu devia perguntar para mim em que momento ela foi formulada. Sim, Davi já era rei de Israel, enquanto ele estava reinando, os inimigos já tinham sido vencidos, mas já tinha paz no rei de Israel. E nesse momento, ele estava todo em paz, prosperidade. Davi se lembra de 2 promessas, 2 alianças que tinha feito, principalmente a Saul e a Jonathan. E ao se lembrar dessas 2 promessas, é que ele formula essa pergunta. Que promessa fez Davi a Saul e a Jonathan? Vamos voltar, 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20. Capítulo 20. Davi faz aliança com Jonathan. 1 Samuel 20, verso 14, está aqui. Se eu então ainda, isso é Jonathan falando para Davi, porventura nos hará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Para que não morra. Veja a transição bondade dessa palavra, desse texto. A palavra hebraica chama reset. Então diz, se eu ainda viver, porventura, no vá da reset do Senhor para comigo. Essa palavra reset pode ser traduzida por graça, né? Ou então bondade. Assim, meus amados irmãos, Jonas continuou. Vamos para o verso 15 agora. Nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, a tua reset, nem ainda quando o Senhor desarrasgar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonathan fez jurar Davi de novo pelo amor que esse tinha, que Jonathan amava com todo amor da sua alma. Sim, você já viu um amor mais grandioso na Bíblia, na Escritura, meu Deus? O amor de Jonathan com Davi talvez seja o maior amor que de toda a Bíblia. Sim, pronuncia. E assim, meus amados,
E sabendo que um dia Davi reinaria sobre Israel, Jonathan faz um pedido para ele: um dia você vai ser rei, mas me faça uma promessa, faça uma aliança. Quando você se tornar rei, você não extermina minha descendência. O que fez Davi? Jurou. Por que Jonas pediu isso? Porque era costume nesse tempo bíblico, meus amados, quando o novo rei chegava no trono, ele matar toda a família do rei anterior, para que não acontecesse uma rebelião em algum momento da história. Sim, é isto. Então, sabendo que todo poderia morrer, Jonas fez esse pedido: não extermine a minha descendência. Agora, vamos 1 Samuel 24, né? 1 Samuel 24, aqui. Vamos tomar a nossa Bíblia, né? E manusear ela, né? Agora, a segunda a aliança feita por quem? Por Saul, o pai de Jonas, Saul. Quando Saul era rei, ele tentou várias vezes tirar a vida de Saul. E numa dessas ocasiões, Saul saiu com seus 3.000 homens para matar Davi. Mas quando ele chegou em certos pontos ali numa caverna, deu vontade de ele vaziar o ventre. Ele vai e entra naquela caverna. Quem estava no interior daquela caverna? Davi e os seus homens, né? Quando os homens de Davi viu ele entrar na caverna, disse: está aí, Davi, o Senhor colocou o teu inimigo da tua mão, vai lá e elimina ele. Davi disse para os seus soldados: eu estirar minha mão ungido do Senhor? Jamais. Mas Davi saiu roteiramente e chegou lá. Saul deveria estar sentado numa pedra, numa coisa assim. E Davi cortou um pedaço da veste da roupa dele. E voltou para onde estava seu soldado e contei o seu soldado, para que esse soldado queria de qualquer maneira eliminar Saul, né? E com pouco Saul saiu da caverna, ele e seu filho Jonathan. Quando ele já ia um pouco distante, Davi vai sair da caverna também e grita: rei, ô rei, não é verdade o que fala de mim por aí? Não é verdade que diz que eu quero o seu mal? Eu não quero o seu mal. Eu não passo de um cão morto, de uma purga, assim. E Davi com o rosto em terra. Aí Saul olhou para trás e Davi disse: olha, rei, se eu quisesse o teu mal, eu tinha feito o teu mal hoje, tirado a tua vida. Olha aqui que eu tirei, ó, cortei um pedaço da sua veste. Quando Saul viu essas palavras e que Davi esteve tão perto dele que poderia ter eliminado ele ali, Saul começou a chorar e disse: Davi, tu sois mais honesto, mais digno do que eu. E Saul ali fez aliança com Davi, disse: Davi, eu sei que você vai ser rei de Israel. Perdão. Mas quando você chegar ao trono, você não determinará a minha família, não rasgará o meu nome, né? Quer dizer, das profecias. Mas Davi fez aliança com Saul. Você vê, mesma promessa, mesma aliança que uns anos atrás Jonathan fez para Davi. Saul, rei, fez a mesma aliança. Aí passou Saul outra vez, vinha de uma batalha. Quando chegou no palácio, soube que Davi estava em certos lugares, nos penheiros das cabras. Assim que faz Saul, ajunta 3.000 soldados dos melhores de Israel e vai em busca de Davi. E assim, meus amados, e assim ele não consegue matar Davi. Aí ele vai outra batalha contra os filisteus, e assim Saul com seu filho e seu comandante, ele estava nessa guerra. Quando pensou que não, ele estava perdendo a batalha.
quando soube que o seu filho já tinha sido morto e os soldados filisteus já estavam se aproximando de Saul, Saul disse: ei, disse o seu comandante: ei, tira aqui minha vida, porque melhor morrer na tua mão do que morrer na mão dos inimigos, humilhado. Aí o comandante disse: eu tirar sua vida? Jamais, eu estou aqui para lhe proteger e não tirar sua vida. Mas Saul colocou a espada nas brechas de umas pedras lá e se jogou-se por cima dela. Quando o comandante viu Saul que estava morto, ele disse: eu que não vou aqui ficar para ser morto e humilhado por os inimigos. Aí também se suicidou. Mas deixa que Saul não tinha morrido ainda estava vaquejando. Aí nesse momento ia passando as malaquitas, ele gritou: ei, vem aqui, venha terminar o trabalho que eu não consegui. Aí quando esse malaquita chegou e se jogou o corpo em cima do corpo de Saul, aí ele morreu. Quando chega a notícia na corte, né, que a guarda real tinha sido morto lá no palácio de Estrel, aí disse que todos disseram: salve-se quem puder, e todos deram no pé. O que é que aconteceu? Assim, meus amados, aconteceu que todos deram no pé. Aí uma babá que cuidava do filho de Jonatã pegou esse menino, nesse momento essa criança tinha o quê? 5 anos, e correu com as pressas, e o garoto caiu da mão dela e ficou paralítico de ambos os pés. E assim, esse menino foi escondido. Aí Saul, nesse dia, estava no palácio, ele lembrou da promessa da aliança que tinha feito com Saul e seu filho Jonatã. Aí ele perguntou se havia alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, da recette de Deus, Então respondeu Ziba: ainda um. Tinha um Ziba lá que era o mordomo de Davi, que Davi nem conhecia ele, que ele era de Saul. Mas quando Saul morreu, ele fica com Davi. Aí ele disse: Ziba disse: reis, ainda um. Mas aquele que sobrou, ele é aleijado de ambos os pés. Então Davi perguntou a um deles que estava. Ele disse: ele veio logo, olha, Ziba com preconceito. Falou logo que ele é aleijado de ambos os pés. Como quer dizer assim: rei, ele não combina aqui com essas cortes, com esse palácio, com essas cortinas belíssimas, com esses paredes de chão de granizo, coisa assim parecida. Mas Davi não se importou com isso. Perguntou aonde ele morava. Ele disse: ele está lá em Marquim, na casa de Marquim, filha de Aniel, lá em Londebar. Ele sabia onde estava o neto do rei. Ziba era tipo um fofoqueiro da corte. E Davi disse: vamos buscar e me traz esse garoto. Sim, vamos buscar. E me traga esse garoto. É uma função da Bíblia, no sermão que chama Londebar. Diz que Londebar, Debar significa pastagem, terra verde, uma terra que emana leite e mel. Isso é Debar. Mas Lom diz que é o quê? Lom diz que é a contração dessa palavra. A contração, é a terra de ninguém, onde não existe pasto, não existe pastagem, não existe terra fértil. Londebar é a terra do esquecimento. É para quem ia para Londebar: os fugitivos de guerra, e quem Mefibosete, né, que ia para Londebar, os leprosos, e assim os fugitivos de política. Uma coisa assim parecida. Era jogado lá para morrer os leprosos, que era ausente da classe social. Lá o passaporte era só de ida para Londebar. E era lá onde o filho de Jonatã estava. E a guarda do rei foi buscar Mefibosete. Quando alguém avistou, a guarda do rei disse: Mefibosete, lá vem a guarda do rei dali, só pode ser com você. E assim, quando chegou aquele tremendo comandante da guarda, o nome dele chamava Benaia,
E ali veio aquele mendigo se arrastando pelo chão, sujo, cabelo emaranhado, mau cheiro, maltrapilho. Mas ele perguntou: é você, Mefibosete? Ele disse: sou eu. Sou eu, seu mesmo, seu servo. Enquanto ele esperava a morte, Bernardo disse assim: o rei Davi quer te ver. Ele certamente pensou: o rei quer matar pessoalmente. Estava olhando para os meus olhos, mas eu não tiro a razão dele, porque meu avô tentou matá-lo várias vezes. E agora, quem sabe, esse aleijado, botaram ele em cima da cavadura do animal, e levaram para Jerusalém. Para onde? Para o Palácio Real. E dentro do palácio, ali, para se encontrar com o rei Davi. Você pode imaginar a cena, meus amados? O rei de Israel, um tremendo rei, um homem que nunca perdeu uma batalha, o maior rei que teve o povo de Israel. Se aproxima esse aleijado, né? Ali, que eu já citei, está sujo, e ele esperando que o rei viesse para quê? Para eliminar. Porque ele disse: eu não tiro a razão dele, porque quando o meu avô era vivo, muitas vezes tentou matar Davi, então se ele vai eliminar toda a família do rei. Mas Davi, quando chegou e perguntou de Mefibosete, ele disse: sou eu mesmo, seu criado, seu servo. E Davi ele esperou só que Davi desembanhasse a espada e eliminasse Mefibosete. Mefibosete diz assim no verso, Davi diz assim no verso 7, com estas palavras, Davi disse: não teme, né? Assim, eu vou restituir todas as terras que pertenciam a Saul, teu avô, e tudo que era dele agora será teu. Sim, e Davi diz assim, e para Ziba: Ziba, quantos homens você tem na sua casa? Ele disse: 35. 15 era filho dele e 20 era servo. Depois ele disse: após de hoje em diante, esses 35 homens, você é escravo de Mefibosete. Vocês vão cultivar as terras de Saul, que agora são dele, nunca mais faltará nada. E disse mais assim: aumente mais um item em sua agenda. E alimento ele vai comer sempre na minha mesa. Sim, a partir de hoje, Mefibosete será considerado meu filho. Você conhece na Bíblia uma história mais bela e que esta, meus amados? Com a graça de Deus, ali que merecia a morte, mas sem merecer, recebe de volta tudo que pertencia à sua família. E ainda será tratado como filho do rei. Sim, como filho do rei. Que cena! Se você ler o texto com cuidado, 3 vezes aqui no capítulo 9, ele diz declaradamente: o pão você vai comer na minha mesa. O pão você vai comer na minha mesa. Meus amados, que história! Eu quero que você acreditasse, visse assim: na mesa do rei tudo está pronto para a refeição. E ali estão o quê? A mesa ali para receber o filho do rei. Quanto filho tinha o rei? 17. Aí entra o primeiro filho, que acaba de chegar, talvez, do escritório do pai. Como ele se chama? Salomão. Quem é esse filho? Era o homem mais sábio de todo mundo. A Bíblia diz assim, que antes dele nem houve, e depois dele não haverá um homem mais sábio do que Salomão. É verdade. Esse homem que entra e se assenta na mesa. Vê o segundo filho de Davi, quem agora? Miss Universo, Absalão. A Bíblia diz que é o homem mais lindo da terra, da planta do pés ao topo da cabeça. Ele não tinha defeito, meus amados. Ele era um homem lindo. Ele entra e se assenta.
E a mesa, além dos filhos que se assentava, os valentes do rei, contra os valentes, Davi tinha 37 valentes. A Bíblia menciona cada um por nome, meus amados. Sim, meus queridos. Um deles, certa feita, estava guerreando pelo exército de Davi. De repente, o exército foi desbaratinado, ele se viu sozinho. E quando ele percebeu que estava sozinho, diante dos inimigos, que ele pegou a sua espada e disse que apanhou-la na mão, disse que hoje vou lutar pelo Senhor e por Davi. Sim, meus queridos irmãos, e diz que ele sozinho naquele dia, ele matou 800 homens. Sim, diz que quando o pôr do sol chegou, que a batalha tinha que ser interrompida. A espada não mais caía de sua mão. Ela tinha entrado dentro da carne de tanto sangue e gente que ele matou. Assim eram os guerreiros de Davi que sentavam na mesa do rei. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Dá para analisar direitinho. Ali havia 3 de Israel, desses valentes. Um dia Davi falou assim para ele: eu estou com a sede, mas não queria que dessa água aqui. Eu queria da água do poço de Belém. Lá tem um pH diferente, um pH diferente. Os 3 ouviram, um disse assim: o rei está com sede. Vamos lá em Belém buscar água para ele. O segundo disse: você esqueceu que os filisteus estão acampados ao redor do poço? O terceiro disse: e daí? Eu sei, meus queridos, os 3 foram para Belém. E se entraram dentro do acampamento de Filisteu, mataram quem preciso for, encheram a vasilha com água e trouxeram para Davi. E disseram: Davi, aqui está a tua água. Davi disse: que água é essa? Lá do poço de Belém. Mas lá não estava cheio de soldado inimigo? Sim, como é que vocês entraram lá? Aí ele disse: a gente foi lá. O que não deixou está morto. Sim, era assim os guerreiros de Davi. Mas a sua água está aqui. O que é que Davi disse? Pegou a água e derramou no chão. E disse assim: eu beber dessa água? Jamais. Jamais. Mas eu louvo a Deus pela fidelidade dos homens que eu tenho. Sim, era esse tipo de homem que entrava e se sentava naquela mesa, meus amados. E quando a mesa estava posta, meus amados, todos já estavam na mesa, alguém tentava pegar um pão. Davi disse: ei, espera um pouquinho, nem todos estão à mesa. Eu fico imaginando assim, os filhos olharam para o outro: mas pai, todos já chegaram, né? Todos já chegaram. Davi disse: não, falta Mefibosete. E quando Davi, falta um, no palácio real, houve sussurro no palácio real, e uma muleta que se aproximava, meus amados. Mefibosete, que vinha tuco, aquele, né? Ele vinha com muita dificuldade. Quando ele chega à mesa, com dificuldade, sobe na cadeira. Quando ele se assenta, ele olha para Davi e diz: pai, desculpa o atraso. Davi disse: não, meu filho, aqui ninguém tem começado sem você. Sim, Davi falou isso para ele, meus queridos. Davi olha para Mefibosete, assentado em sua mesa, na mesa do pai, cobre todo o seu defeito. A mesa, ele não é mais um aleijado, é filho de Deus. Sim, é filho de Deus. Você conhece, meus queridos, uma história mais bonita, mais maravilhosa do que essa? Onde estamos sentados à mesa, na mesa do Pai, cobre todos os nossos defeitos. Sim, cobre todo o nosso defeito. Nós somos estranhos e peregrinos, mas Deus nos acolhe, nos abraça. A recebe de Deus nos abraça, nos alcança e nos perdoa. Sim, a recebe de Deus nos perdoa e nos transforma. Assim
foi esse grandioso amor que Davi teve com Mefibosete, pela promessa que tinha feito a seu pai, a Jonathan. E assim ele cumpriu, meus amados, levando Mefibosete, ainda tendo ele como seu filho, na corte real, na corte do palácio lá de Israel, Jerusalém. Assim, meus amados, somos nós, peregrinos, e hoje também nós temos milhares de defeitos, porque nós somos pecadores. Mas quando nós estamos diante da mesa do Pai, ali todo o nosso defeito são cobertos. Sim, é só nós aproximar da mesa do Pai, que ali a mesa do Pai cobre todo o nosso defeito. Nós somos falhos, somos pecadores, mas se nós sentar na mesa do Pai, o Pai nos recebe com amor, com carinho, com dedicação, porque Ele nunca nos despreza, meus amados. Nós é quem se afastamos desse amor tão grande, que é o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ali abraçou, como Davi abraçou Mefibosete. Hoje também Ele quer nos abraçar. Ele quer que nós venha de encontro a Ele, meus amados. Sim, que amor, que amor, que amor teve Davi por Mefibosete. E muito maior é o amor de Cristo por nós. Se aceita esse Deus grandioso, aceita esse Deus poderoso, aceita esse Deus de amor, Deus Redentor, Deus Salvador. Ele quer nos salvar, Ele quer o melhor para todos nós. Às vezes nós é que não queremos o melhor, nós escolhemos o lado errado, escolhemos tradições erradas. Ele está nos esperando de braços abertos, para tirar-nos dessa terra de pecado, terra de destruição, terra de assassinato, terra de corrupção, meus amados. É guerra para todos os lados, é doença, é pandemia, é desconfiança. Nós temos que se apegar ao Pai. E Jesus está nas portas, meus queridos irmãos. A profeta Ellen White diz que nós já estamos escutando as pisadas do Mestre, vindo nos buscar, aquele que aceitou o seu sacrifício, aquele que aceitou o Deus de amor, aquele que aceitou esse Deus que veio para ser morto e cravado naquela cruz. Sim, meus amados, sim. Quem não conhece Ele hoje, está hoje no santuário celestial, sendo nosso advogado. Mesmo sem nós merecer, Ele é nosso advogado. Já morreu, mas ainda hoje ressuscitou, está no santuário celestial. E nós está intercedendo por todos nós, sendo nosso advogado. E Ele, porque o advogado é filho do próprio juiz, que é o Pai, o Deus, nosso Senhor. E o Pai, por amor ao Filho, não vai condenar o seu réu, mas aquele que aceitar, aquele que descer o tanque batismal. Assim lá a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é nosso Senhor, é a salvação eterna. Lá em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, e porém aquele que não crê e nem aceitar já está condenado. Sabemos que a palavra de Deus mesmo diz: aquele que quer me seguir, pega a sua própria cruz cada dia e siga-me. Não é um mar de rosa quem aceita Jesus, não é. Se o céu fosse muito fácil, meus amados, talvez todos quisessem ir, mas como o céu não é muito fácil, o céu é para aquele que quer, e o céu tem que querer muito, meus amados.
Assim hoje, o povo hoje tem uma grande demanda de querer, só querer, todo hoje só quer o que? Tipo a lei da prosperidade. Se tiver, só trabalha em busca de obter as coisas, obter carro novo, obter casa nova, obter essas coisas assim parecidas. Mas você acha, meus amados, que é isso que nós estamos precisando? É isso que nosso vazio dentro do peito precisa? Não, não é isso. Nosso vazio dentro do nosso peito precisa ser preenchido com o amor de Cristo. É esse vazio que você procura ir preencher. Está vendo as baladas, está vendo em bebedeira, está vendo em outras coisas parecidas, mas você nunca vai preencher. Quando você chega em casa, a solidão bate no seu peito, porque só é preenchido com o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus amados, tem muito aí, fica prometendo, pregando a palavra de Deus distorcida, prometendo céu e mar, estrela. Se ele não tem mar, nem céu, nem estrela para dar, por que eles estão prometendo céu, terra e mar? Se céu e terra e mar, só quem tem é Jesus Cristo. Lá no Salmo 24 que diz: toda a terra é minha, e tudo que nela há, toda a terra é de Deus. Nós somos apenas um mordomo de Deus. Estamos passando aqui apenas uma chuva, um tempo, e esse tempo muito pequeno, e haver muito cheio de depressão, muito cheio de agonia, muito cheio de sem pai, né? Muitas vezes tem muitos que vivem aqui a vida inteira, às vezes doente, paraplégico na cadeira de roda, a sua vida inteira sofrendo. Será que é isso que Deus quer para nós? Não, meus amados, não é. Deus quer dar um trono, um céu, para que os seus filhos morem eternamente. Um lugar de bondade, um lugar sem dor, um lugar sem morte, um lugar sem diabetes, sem câncer, sem pandemia, sem falta de alimento, sem desemprego. Você preocupado, de família preocupado com o que? Fazer a feira na semana seguinte, porque muitas das vezes está desempregado. E assim, meus amados, quem é que não quer um céu desse, com uma temperatura de 22 graus Celsius, sem noite, só dia, e olhando ainda para a face de Cristo? Ou, se você quiser ver seus entes queridos, se você soubesse, imaginasse o que tem do outro lado dessas cortinas, você pulava desse sofá, você pulava de qualquer assento que você tivesse e pulava aí braço do Pai e aceitava o seu chamado, aceitava o seu sacrifício. Oh, como é bom estar em Cristo Jesus. É fácil? Não é. É espinhoso? É. Nós temos que quebrar todo dia, matar um leão, quebrar muro, pular barreira, para que nós enfrente essa luta de pregar a ação do Evangelho. Eu peço, meus amados, que nesse momento, todos os internautas que me assistem nesse momento, através do meu canal do YouTube, o Senhor nos encha de alegria do céu. Todos vocês, os seus lares, que os seus lares sejam abençoados, que seja abençoado pelo poder de Deus. Que essa mensagem onde chegar, mesmo que seu lar não esteja em boas condições de vida, através querendo se desmoronar, através de muita talvez briga, intriga entre os seus lares, mas que o Senhor chegue para acalmar, e dar o quê? Trazer a luz para esse lar que muitas vezes está querendo ser destruído. Deus vê essa terra, meus amados, não foi para quebrar ponte, Ele veio para construir ponte, para que nós se aproxime um do outro,
se aproxime mais um do outro, com amor, porque Ele nos deixou essa terra, não foi para viver em desunião. Ele deixou o ser humano nessa terra para viver vida digna, mas depois do pecado foi que a terra virou completamente um inferno. Hoje você não tem paz na terra, de maneira alguma, não tem paz. Mas nós teremos paz se nós estiver em Cristo Jesus. Então, para todos que estão em dificuldade, não reclame, agradeça a Deus, que Deus tem o melhor para você no amanhã. Sim, Deus tem o melhor para você no amanhã. Uma vez vou contar uma historinha aqui para me finalizar. Tinha 3 rapazes no país aí, querendo subir uma alpinista. Queria subir o monte, tirando do Monte Everest, é o monte mais alto, chamado Monte do Croclave. Eles marcaram um dia para ir, para subir esse monte, os 3 rapazes. E quem chegasse no topo ganharia um grande prêmio. Mas tem um rapaz mais invejoso, mais ambicioso, mais audacioso. Ele, um dia antes de chegar o dia deles, vamos supor, como amanhã era o dia deles irem, ele foi como hoje sozinho para subir esse monte. Chega lá, sabe como aquele alpinista faz? Coloca aquelas estacas, e fica as estacas lá e nesse monte. O tempo lá mudava de hora em hora. E às vezes o tempo estava bom, muitas vezes o tempo estava fechado, neve, gelo. E assim ele foi subindo. Quando faltava assim, uns 30 metros, 40 metros para chegar no topo, aí veio um temporal que disse que fechou tudo ali. O dia se tornou treva. E disse que ele não viu o palmo ali do nariz. E ali disse que ele subindo, e naquele momento disse que aqueles grampos se desabrigou e ele vinha descendo numa velocidade incrível. Disse que naquele momento, em fração de segundo, ele pensou em sua vida tudo que tinha se passado, um filme na sua vida. Aí disse: Senhor, me salve. Disse que aquela corda deu um freio, que quase ele partia por o meio. Que sabe que esses alpinistas, ele amarra a corda na cinta, e assim vai subindo. Diz que aquela corda deu um freio que quase ele parte pelo meio, pelo impacto que deu, quando ele chamou pelo nome do Senhor. Aí houve silêncio e reflexões. Aí depois depois a voz disse: Você acha que eu posso lhe salvar? Aí o rapaz, com um pouco de silêncio, aí disse: Sim, eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. Que a voz falou: Corte a corda que mantém pendurada. Corta a corda que mantém pendurada. O que ele fez? Houve silêncio e não houve mais voz. E disse que ele ali morreu agarrado na corda, com as 2 mãos e os 2 pés. Ele não cortou a corda que mantinha ele pendurada. E disse que no outro dia, quando os socorristas vieram procurar ele, mas se alguém disser: Meu irmão, por que vão saber dessa história que ele estava só? Porque ele levava um gravadorzinho gravando toda a sua conversa ao subir esse monte. E disse que no outro dia os socorristas encontraram ele pendurado, morto, agarrado na corda, com 2 pés enrolados na corda e as 2 mãos, somente a 1 metro do chão. Ele não confiou em Deus, não confiou na palavra de Deus, e ali ele morreu por causa da sua ambição, da sua inveja, de querer ter, não quis esperar pelo dia para ir com os 3 rapazes. E ali, meus amados, essa história acontece que muito hoje, que às vezes ele deixa o seu para querer obter, olhar o que é dos outros, querer o que é ali.
E esse rapaz morreu por não confiar em Cristo, não cortar a corda, que ele tinha... ele sabia do meio de sobreviver, de cavar um túmulozinho mesmo no gelo e se amparar da tempestade. Mas ele não confiou no Senhor. Não confiou no Senhor. Assim somos nós. Se nós não confiar em Cristo, nós estamos também em maus lençóis. Assim, meus amados, se apegue a esse Deus. Se você disser, mas irmão, como é que eu vou encontrar esse Deus? Como é que eu vou encontrar essa dominação para mim? É se congregar. Você vai no site seencontramaigreja.com.br. Você vai encontrar uma igreja mais próxima de sua casa. Uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. E lá você chega lá, será bem recebido. Você vai ouvir os sermões, aprendizado lá, e eles vão oferecer a você um estudo bíblico, e você vai ser o quê? Você vai aprender da palavra do amor de Cristo. Aí você depois pode pedir o batismo e ser batizado. É só ligar no site seencontramaigreja.com.br. Assim, meus amados, se entregue a esse Deus de amor. Para você aprender a lei de Deus, os 10 mandamentos, e principalmente o 4º mandamento, que é o sábado do Senhor. Assim, para finalizar, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer oração. Querido Deus e querido Pai, aqui estou, Senhor, diante de Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Todos os internautas que ouvi essa mensagem, que o Senhor toque no coração, age em sua vida, para que ele se entregue a um Deus de amor, a um Deus protetor, um Deus salvador. Um Deus da nossa vida, que veio esse mundo para nos libertar da escravidão do pecado, que nós estava entregue às trevas, o príncipe das trevas, que é Satanás. Mas o Senhor veio para nos libertar, e nos libertar aquele que quer ser libertado. Oh, Pai querido, abençoe todos os lados internautas que estão assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe esse lar e nos dê paz e alegria no nosso coração. Nesse dia tão abençoado por Deus. É o que te pedimos desde já, Senhor. E te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito.